Voltando agora para a segunda parte da entrevista com o governador Raul Henrique. Governador de 2018... Você acaba de me promover, né? Não, mas é porque é o costume. Eu chamo, por exemplo, Luciano Siqueira de prefeito também. Muito porque, obrigado. na verdade, em algum momento assume, né? Entendeu? Por isso que é o costume que eu tenho. Não é isso na rádio. Se você ouvir o programa da rádio, está todo sempre assim. O governador Joaquim Francisco, eu sempre chamo de governador também. Claro. Mas 2018 é uma eleição fácil, não? Essa de Paulo? Eu acho que o Brasil está com um quadro muito confuso, um quadro político, que se refletirá necessariamente no quadro eleitoral. Acho que Paulo tem algumas coisas que fazem dele um candidato favorito na eleição. Primeiro, ele tem um perfil pessoal, que é o perfil que a sociedade quer de um candidato. Uma pessoa reconhecidamente íntegra, honesta, bom gestor, uma pessoa que soube fazer a gestão dos recursos públicos de Pernambuco nesse período e conseguiu fazer o maior ajuste fiscal do Brasil. Pernambuco se manteve de pé, mesmo no olho do furacão da maior crise econômica da história do país. Uma crise que no Nordeste teve um impacto maior, porque o Nordeste depende mais do consumo das famílias e de investimento público. Portanto, a crise foi mais grave no Nordeste, que para piorar a situação teve a maior seca da história e que para piorar ainda mais a situação em Pernambuco teve a desmobilização do canteiro de obras de Suape. Diante de tudo isso, o Estado manteve-se de pé. Paulo deu uma demonstração de que era um gestor que estava preparado para esse desafio. Então são as duas. Terceiro, a receita começou a melhorar, a economia começou a reagir. Pernambuco, no primeiro semestre desse ano, já cresceu 2,3%, enquanto o Brasil cresceu aproximadamente 0%. Então tudo indica que nós vamos chegar ao ano que vem numa situação bem melhor. Quando nós conseguirmos fazer uma comunicação que Paulo não fez, inclusive, não fez para economizar dinheiro, não investiu na comunicação do seu governo, mostrar o esforço que estava fazendo, mostrar seu programa de investimentos, mostrar todo o esforço que estava fazendo em favor de Pernambuco. Então eu acho que nós vamos chegar bem em 2018. E mesmo com a segurança? Mesmo com a questão da segurança. Porque eu acho que a situação da segurança... Vocês têm um prazo para reverter essa segurança? Um prazo para vocês, assim, colocado até... O prefeito Lula Cabral diz que é janeiro. Não, eu acho que o nosso prazo é um prazo que é todo dia. O prazo de enfrentar esse problema, isso é um problema nacional muito grave. A situação em Pernambuco está grave. Ninguém ignora isso. Mas essa semana, por exemplo, entraram na rua mais 1.500 homens. Tem mais 1.300 da Polícia Militar na academia e mais 1.300 da Polícia Civil. Todas as cidades de Pernambuco que não têm delegado vão ter delegado, vão ter reforço de policiamento. Vai ter reforço de policiamento na região metropolitana. Vai ter novas viaturas, vão ter 2 helicópteros novos, blindados. Então, o esforço está sendo feito. Se a gente estivesse dentro desse quadro, de braços cruzados, mas o que é necessário fazer... Mas não demorou muito a reagir, não, Raul? Não demorou muito a reagir. O problema é que você, para fazer um concurso desse, leva tempo. Você, para contratar essas pessoas, leva tempo. Você, para formar essas pessoas, leva tempo para poder colocar na rua. E nós vivíamos a maior crise fiscal da história do país. Então, agora, por exemplo, o debate é por que extrapolou o limite prudencial da folha de pagamento. É claro que extrapolou. Você contrata 1.500 policiais novos. Você dá um aumento na folha de pagamento da Polícia Militar, daqueles que já estão na ativa. E como é que não tenha impacto na folha? Claro que tem impacto na folha, mas é um impacto a favor da população. Aqui pode existir ainda problema na folha de pagamento, de prazo de pagamento, como está existindo em outros estados? Não existe, porque o governador é um auditor de formação, economista de formação. É uma pessoa que controla pessoalmente as contas do Estado, tanto que Pernambuco conseguiu atravessar esse período. E vários estados do Brasil, muito mais ricos do que Pernambuco, é o caso do Rio Grande do Sul, é o caso de Minas Gerais, é o caso de Goiás, o Distrito Federal, o Rio de Janeiro não se fala. Aqui no Nordeste, 2 estados tradicionalmente equilibrados, como é o caso de Sergipe e do Rio Grande do Norte, estão aí parcelando folha de pagamento. Então eu acho que Paulo tem discurso, tem argumento, tem perfil, tem os atributos. Essa questão da folha de pagamento foi um discurso que o senador Fernando Bezerra Coelho usou, inclusive dizendo manter a obrigação. A folha de pagamento em dia, manter as contas em dia não é suficiente para ser um governador bom e reeleito. Mas diante do tsunami que aconteceu no Brasil, o tsunami econômico, manter as contas do Estado em dia é um grande feito, sim.
Agora, só uma coisa, aproveitando essa coisa que ele citou de desmobilização de swap. Fala que swap. É que ele falou em desmobilização de swap aqui, eu queria pegar o gancho, porque hoje o governador Paulo Câmara chegou a falar nisso. Tinha uma agenda do presidente Michel Temer aqui, para a devolução do swap, e aí o PSB votou contra a reforma trabalhista, e aí de lá para cá a Jarbas também votou contra a denúncia. Eu queria saber se o senhor sentiu ou se o senhor surpreendeu com um processo de retaliação do governo Temer, porque de lá para cá o senhor chegou a estar com Moreira Franco e não teve mais respostas sobre isso. Essa agenda aqui ficou suspensa e as coisas do Estado estão bem demoradas para acontecer. O assunto do Porto de Suape está sendo tratado agora no âmbito do conjunto dos portos públicos que perderam sua autonomia. Então eu não quero ser leviano, eu quero manter a minha posição institucional de vice-governador, de secretário de Desenvolvimento Econômico. Que trata dessa questão. Minha obrigação é manter o diálogo aberto, é manter as portas abertas. Então eu não quero afirmar que está havendo retaliação. Não tenho nenhum elemento concreto para isso. Eu não vi nenhuma frase de nenhum ministro dizendo assim, nós estamos dando troco a vocês em Pernambuco por conta da posição política de algumas pessoas. Também ninguém ia dizer, né? Da bancada do PSB, do ex-governador Jarbas. Eu não vi isso de ninguém. Mas os gestos têm falado muito alto aí, né? Nesse processo seletivo. Os gestos cada um interpreta como acha que deve interpretar. Eu tenho por obrigação, como representante do Estado de Pernambuco, eu tenho que por obrigação zelar para que esse diálogo ele não seja encerrado. Porque quem paga essa conta, quando há uma ruptura do diálogo entre um governo estadual e um governo federal, quem paga a conta é o povo, sempre. Mas é uma previsão de devolução de swap e Moreira Franco deu resposta hoje? Não, Moreira Franco não deu resposta. A direção de swap está participando de um grupo de trabalho no Ministério dos Transportes que está trabalhando conjuntamente a situação de todos os portos do Brasil. Então, portos que têm melhores indicadores podem ter a devolução da sua autonomia em maior grau. Portos que têm piores indicadores em menor grau. E o Porto de Suape tem os melhores indicadores do país. Raul, voltando à eleição, que a Renata fez um breve. Não, mas tudo bem. A gente aceita. Mas pertinente. A gente aceita. De 0 a 100, qual a possibilidade de o PT estar junto com vocês na eleição? Caminhando. Quem tem que responder isso é o PT. Não, mas eu estou dizendo, mas o interesse de vocês, há esse interesse, há essas conversas? Não, conosco do PMDB nunca houve. Quem lidera a Frente Popular de Pernambuco é o PSB. Nós do PMDB fizemos oposição, nós do PMDB de Pernambuco, fizemos oposição ao governo do PT, nos colocamos numa posição programática antagônica ao PT. Então, se houver uma aliança com o PT e Pernambuco, nós teremos que discutir internamente como vamos tratar esse assunto. Quando o Jarbas admitiu, sim, se o PT vier para o lado do Paulo não tem problema, o problema é a gente ir para o lado deles. Aquilo ali já foi uma sinalização porque já existe algum azeite no bastidor do governo Paulo Câmara com o PT? Eu não sei se existe algum acerto. O que eu ouço, o que vejo pelos jornais, é que o PT tem o objetivo, o propósito de ter um projeto em Pernambuco, de ter um candidato a governador em Pernambuco. Quanto à opinião de Jarbas, Jarbas é uma pessoa que tem uma estatura, uma liderança, que pode emitir uma opinião por ele sobre qualquer tema da política de Pernambuco e do Brasil. Eu, como presidente do PMDB, tenho que ter o cuidado de só me pronunciar depois de consultar meus companheiros. E acho que esse assunto do PT, em função do antagonismo político que nós tivemos ao longo do período recente, precisa ser conversado internamente no PMDB de Pernambuco. Tem como se fazer um discurso para se contrapor ao discurso de campanha de aumento de 100% para professores, do tempo integral, queda no preço da tarifa de ônibus? Tem como se contrapor a isso? Claro que tem. Porque a população não é burra. A população compreende o que o Brasil viveu. Quando a gente argumenta baseado nos fatos, baseado na verdade, a melhor coisa do mundo é a gente ter a verdade ao nosso lado. E a população compreende, sim, que a população não aceita mentira. Quando Paulo assumiu o governo de Pernambuco, no dia 1º de janeiro de 2015, ele estava no olho do furacão, simplesmente da maior crise econômica da história desse país. Diante de uma crise como aquela, uma crise que se prolongou 2015, 2016, 2 anos seguidos de profunda recessão, coisa que nunca tinha acontecido na história do país, não é fácil para quem é governante. As receitas caindo, você tendo uma contaminação geral na economia. Então, isso vai ser colocado para a população de maneira franca, de maneira honesta, de maneira verdadeira, e a população vai compreender, sim. Aliás, foi esse o discurso que o prefeito Geraldo Júlio fez na sua reeleição.
que diante da crise ele não teve condições de honrar todos os seus compromissos, mas que ele tinha feito o que era possível e mostrou que tinha feito. Foi isso que deu a ele a bela vitória que ele teve aqui no Recife. O senhor já está certo de que vai deixar essa vice aí do governador Paulo Câmara, vai disputar mesmo uma vaga na Câmara Federal? Isso é o mais provável. Com a confirmação da candidatura de Jarbas ao Senado, o mais provável é que eu dispute uma eleição de deputado federal. Isso está conversado, isso está entendido, não há nenhum estranhamento da minha parte em relação a isso, porque acho natural que numa frente tão ampla como essa, não caiba 2 vagas para o PMDB na chapa majoritária. Então isso para mim é um assunto absolutamente resolvido. Para o PSB então, o PMDB cabe, abre esse espaço da vice de todo jeito, né? Caso Jarbas seja candidato ao Senado, que deve ser. É o mais natural que aconteça. Certo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é o mais natural que aconteça e não haverá nenhuma resistência da minha parte em abrir esse espaço para que outro partido possa compor a chapa majoritária. Qual é esse outro partido? Não sei. Aí eu não sei. Aí quem lidera a Frente Popular... Saber sabe, né? Mas não pode dizer porque... Eu não sei porque quem lidera... Primeiro quem lidera a Frente Popular em Pernambuco é o governador Paulo Câmara. Sim. Cabe a ele conduzir essas conversas. Com ele, né? Segundo, converse com ele. Segundo, está muito longe da eleição. Esses entendimentos se darão certamente no próximo ano, depois do mês de março, depois do mês de abril. O que está se configurando em Pernambuco hoje é quem está em um campo e quem está em outro campo. Mas dentro de um campo, saber como compõe uma chapa majoritária, muitas vezes essas conversas chegam às vésperas da convenção. Quantas vezes a gente não já viu isso em Pernambuco? Eu já vi inúmeras vezes. Composição de chapa só acontecendo na véspera da convenção. Ou na convenção. Né? Ou na convenção. Já houve em Jaboatão caso Então, disso. o que pode acontecer é que as forças políticas vão definindo o seu caminho daqui até a convenção ano que vem. Perto da convenção se define chapa majoritária. Estouramos o tempo. Tá vendo? No instante passou, governador. Queria agradecer aqui a presença de Raul Henrique aqui no nosso cafezinho. Renata quase não me deixou falar hoje, mas tudo bem. E até a próxima semana com mais um no cafezinho. Tchau, tchau.